Hoje vou contar a vocês sobre Mariana, uma jovem brasileira que sofria abusos diários em sua própria casa. Esta é a história de como ela conheceu Rafael Mendes, um dos chefes do crime organizado mais temidos de São Paulo, e como um único encontro mudou completamente suas vidas. Mas ninguém esperava pelo que estava prestes a acontecer. A dor no rosto de Mariana já era tão familiar quanto a respiração. Mais uma vez, o tapa da mãe ecoou pela pequena casa na periferia de São Paulo, seguido pelo grito que ela conhecia de cor. Você não serve para nada, sua inútil, 19 anos e não consegue nem lavar uma louça direito. Mariana manteve os olhos baixos, as mãos tremendo, enquanto segurava o prato quebrado. Não havia sido ela quem o deixara cair. Fora seu irmão mais novo, Lucas. Mas isso não importava. Nunca importava. Na família Santos, Mariana era o bode expiatório de todas as frustrações, o alvo de toda a raiva acumulada. Seu pai, sentado no sofá gasto, nem levantou os olhos do celular. Há anos ele deixara de interferir. Talvez nunca tivesse se importado de verdade. O apartamento de 2 quartos na Vila Mariana cheirava a mofo e cerveja velha. As paredes descascadas, testemunhas silenciosas de anos de violência. Limpa essa porcaria e vai comprar mais cerveja para o seu pai, ordenou Dona Neuza, a mãe de Mariana, acendendo um cigarro com mãos nervosas. E não demore! Você sabe o que acontece quando você demora. Mariana sabia. Sabia muito bem. Recolheu os cacos de vidro com cuidado, cada movimento calculado, para não provocar mais fúria. Aos 19 anos, seu corpo era um mapa de cicatrizes, algumas visíveis, a maioria escondida sob a roupa. A mais recente, um roxo escuro no braço esquerdo, ainda latejava do acidente de 2 dias atrás. Era março de 2024 e São Paulo vivia sob uma onda de calor insuportável. Mas o calor dentro daquela casa era de outra natureza. O tipo que queima por dentro, que apaga sonhos e esperanças como se fossem velas frágeis. Mariana pegou a carteira surrada que guardava debaixo do colchão, seu único pertence realmente seu, e saiu. O ar da rua, mesmo poluído e quente, parecia mais puro que o da casa. Ela caminhou pelas ruas conhecidas, a cabeça baixa, os cabelos castanhos escuros caindo sobre o rosto para esconder o início de um hematoma no olho direito. O mercadinho ficava a 3 quadras. Senhor João, o dono, sempre a tratava com gentileza. Talvez porque percebia algo, talvez porque era simplesmente um homem bom. Mariana pegou 2 latas de cerveja barata e se dirigiu ao caixa. Mariana, filha, começou o Sr. João. A preocupação evidente nos olhos cansados, esse machucado no seu rosto. Tropecei nas escadas, Sr. João. A senhora sabe como sou desastrada, mentiu ela, com a facilidade de quem repetiu essa frase 1000 vezes. Ele não insistiu. Nunca insistiam. E Mariana agradecia por isso. Não queria piedade, não queria perguntas, só queria sobreviver mais um dia. Estava voltando para casa quando viu o tiroteio. Aconteceu tão rápido que seu cérebro demorou para processar. 2 carros pretos frearam bruscamente na esquina. Homens armados desceram. Gritos, tiros. Mariana se jogou atrás de um carro estacionado, o coração martelando no peito, as latas de cerveja rolando para longe. O tiroteio durou talvez 2 minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando o silêncio finalmente voltou, pesado e sufocante, Mariana ousou levantar a cabeça. Foi quando seus olhos encontraram os dele. Rafael Mendes estava parado no meio da rua, a arma ainda na mão, sangue respingado na camisa branca cara. Mas não era ele quem estava ferido. Seus olhos, negros, intensos, perigosos, varreram a cena até pousarem em Mariana. Por um momento, o mundo parou. Ele era alto, talvez 1,85 m, com ombros largos e uma presença que preenchia o espaço. O rosto era anguloso,
marcado por uma cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda. Cabelos negros cortados curtos, mandíbula forte, uma beleza brutal e intimidante. Aos 32 anos, Rafael Mendes era conhecido em toda São Paulo, chefe de uma das facções mais poderosas do crime organizado da cidade, e ele estava olhando diretamente para Mariana. "Você está ferida?" A voz dele era grave, surpreendentemente calma para alguém que acabara de participar de um tiroteio. Mariana balançou a cabeça, incapaz de falar. Suas pernas tremiam. Rafael se aproximou e ela percebeu que ele mancava levemente. Seus homens, 3 deles armados até os dentes, flanqueavam-no como sombras leais. Mas Rafael só tinha olhos para ela. Seu rosto. Ele se agachou na frente dela e Mariana se encolheu instintivamente, esperando o outro golpe. A reação não passou despercebida. Algo mudou na expressão de Rafael. Um lampejo de algo que poderia ser raiva, mas não direcionada a ela. "Quem fez isso com você?" A pergunta veio baixa, perigosa. Eu tropecei nas escadas", sussurrou Mariana, a mentira automática. Os olhos de Rafael se estreitaram. Ele estudou o rosto dela, o hematoma fresco, mas também os sinais de traumas anteriores, o jeito como ela se encolhia, como mantinha os braços defensivamente cruzados sobre o corpo. "Ninguém tropece nas escadas tantas vezes", disse ele, a voz ainda mais grave. Antes que Mariana pudesse responder, sirenes soaram ao longe. Rafael se levantou rapidamente, fazendo um gesto para seus homens. "Boss, precisamos sair", urgiu um deles, um homem grande e tatuado. Mas Rafael hesitou, tirou um cartão do bolso e o colocou na mão trêmula de Mariana. "Se você precisar de ajuda, verdadeira ajuda, me ligue, a qualquer hora." Seus olhos encontraram os dela mais uma vez. Ninguém deveria viver com medo na própria casa. E então ele se foi, desaparecendo na noite de São Paulo com seus homens, deixando Mariana ajoelhada na calçada, um cartão preto com um número de telefone dourado na mão. As latas de cerveja estavam amassadas no chão. Mariana as pegou com mãos trêmulas e continuou seu caminho para casa, o cartão queimando em seu bolso como uma promessa impossível. Ela não sabia, ainda não podia saber, que aquele encontro casual em uma rua violenta de São Paulo mudaria absolutamente tudo. Que o homem perigoso de olhos negros se tornaria sua salvação e sua perdição. Que em poucos dias sua vida tomaria um rumo que ela jamais imaginaria possível. Quando chegou em casa, meia hora atrasada, a surra foi pior que o normal. Mas pela primeira vez em anos, enquanto sentia a dor se espalhando pelo corpo, Mariana pensou em outra coisa. Pensou nos olhos negros de Rafael Mendes e pensou no cartão escondido no fundo do bolso. 3 dias se passaram desde o tiroteio. 3 dias em que Mariana tocou o cartão preto escondido no fundo da gaveta pelo menos 100 vezes. 3 dias em que os olhos negros de Rafael Mendes a perseguiram nos sonhos e na vigília. 3 dias em que tudo ficou pior. Era quinta-feira à noite quando o inferno finalmente explodiu. Seu pai, Gilberto Santos, chegou em casa completamente bêbado, mais do que o normal. Perdera dinheiro no jogo. Descobriu Mariana ao ouvi-lo berrar com a mãe. Muito dinheiro, dinheiro emprestado de pessoas perigosas. "Aquela vagabunda da sua filha tem que arrumar um jeito de pagar isso", gritou ele, jogando uma garrafa vazia contra a parede. 19 anos e não serve para nada. Pelo menos podia vender o corpo que nem as outras. O estômago de Mariana revirou. Ela estava trancada no quartinho que dividia com o irmão, mas as paredes eram finas. Ouvia tudo. "Gilberto, você não está falando sério", começou a mãe, mas a voz dela não carregava horror, apenas uma hesitação calculista. "Tenho um conhecido na Cracolândia. Ele paga bem por meninas novas. Uns 3, 4 meses e a dívida tá paga." Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Seu próprio pai estava planejando vendê-la.
literalmente vendê-la para um prostíbulo. Ela é sua filha, Gilberto. E daí? Você acha que eu tenho escolha? Os caras vão me matar se eu não pagar. Pelo menos assim, a inútil serve para alguma coisa. A porta do quarto se abriu com um chute. Gilberto entrou cambaleando, os olhos injetados de ódio e álcool. Lucas, o irmão de Mariana, se encolheu no beliche de cima, fingindo dormir. Você... Gilberto apontou um dedo trêmulo para Mariana. Amanhã você vai comigo resolver uns negócios. E não adianta chorar, já está decidido. Mariana recuou até encostar na parede. Pai, por favor. A resposta foi um tapa que a jogou no chão. Depois outro. E outro. Dona Neuza apareceu na porta, assistindo sem intervir. Quando Gilberto finalmente saiu, Mariana estava sangrando do nariz, o lábio partido, as costelas doendo de uma maneira que ela nunca sentira antes. Deitada no chão frio, ouvindo os pais discutirem na sala, uma clareza terrível tomou conta dela. Ou ela agia agora, ou sua vida acabaria amanhã. Não haveria volta, não haveria salvação. Com mãos trêmulas, Mariana pegou o celular quebrado que conseguira comprar há meses com trabalhos esporádicos. O cartão preto estava dentro da capinha. Ela digitou o número, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Tocou uma vez, 2 vezes. Alô? A voz grave e inconfundível de Rafael Mendes atravessou a linha. Mariana abriu a boca, mas nenhum som saiu. Lágrimas escorriam pelo seu rosto machucado. Alô? Quem é? Rafael repetiu, mais tenso agora. Ah, a menina da rua, sussurrou Mariana, a voz quebrada. Do tiroteio. Você disse que eu podia ligar se precisasse de ajuda. Houve uma pausa. Então, onde você está? Em casa. Rua Albano Barbosa, 247, Vila Mariana, apartamento 304. As palavras saíram atropeladas. Meu pai, ele vai me vender amanhã para um prostíbulo. Eu não tenho para onde ir, não tenho ninguém. Não desligue. A voz de Rafael mudou completamente. Ainda grave, mas agora carregada de uma urgência controlada. Mariana ouviu ele falando com alguém ao fundo, dando ordens rápidas. Quanto tempo você tem? Eles estão bebendo na sala. Vão dormir em 1 ou 2 horas. Eu não sei o que fazer. Eu sinto muito por ligar, eu não deveria... Você fez certo. A certeza na voz dele a surpreendeu. Escuta, Mariana. Como você sabe meu nome? Ela sussurrou. Eu descobri. Não importa agora. Rafael pausou. Você confia em mim? Era uma pergunta absurda. Ele era um chefe do crime, um homem perigoso, alguém que ela vira matar pessoas 3 dias atrás. Mas quando Mariana pensou na alternativa, nas mãos nojentas de estranhos, na vida que a esperava se ela ficasse, a resposta veio fácil. Sim. Então pegue o que for importante para você, silenciosamente. Não muito, só o necessário. Em 40 minutos, eu vou estar na esquina da sua rua, próximo ao mercadinho do Senhor João. Você vai descer e entrar no carro preto, entendeu? E depois? Depois você nunca mais volta para essa casa, nunca mais apanha, nunca mais tem medo. A promessa na voz dele era absoluta. Mas, Mariana, preciso que você entenda. Se você vier comigo, sua vida vai mudar completamente. Não vai ser fácil. Meu mundo é perigoso, mas eu juro pela minha honra que ninguém vai encostar um dedo em você sem a minha permissão. Mariana fechou os olhos. Não era uma escolha difícil. Era a única escolha. Eu estarei lá. Os próximos 40 minutos foram os mais longos da vida de Mariana. Ela esperou os roncos do pai ecoarem pela casa. Esperou a mãe se trancar no quarto. Então, silenciosamente como uma sombra, ela juntou suas poucas posses, algumas roupas, a foto da avó falecida que a amava de verdade, os documentos, o pouco dinheiro que tinha escondido. Parou na porta do quarto e olhou para trás. Lucas a observava do beliche de cima,
os olhos arregalados. Você vai embora? Ele sussurrou. Mariana assentiu. Seu irmão mais novo tinha apenas 15 anos, mas já estava seguindo os passos do pai, bebendo, usando drogas leves, faltando à escola. Leve-me com você, ele pediu, a voz desesperada. Eu não posso. Lucas, não agora, mas quando eu puder. Ela pausou. Seja forte, estude, não vire como eles. Ela saiu antes que ele pudesse responder, antes que a culpa a paralisasse. A escada do prédio rangia a cada passo. Mariana segurou a respiração, o coração na garganta. Cada segundo parecia uma eternidade. Se seu pai acordasse, se sua mãe ouvisse. Mas ela chegou ao térreo. A rua estava escura e silenciosa, apenas os postes de luz fraca iluminando o caminho. Mariana caminhou rápido, a mochila pequena nas costas, em direção ao mercadinho do Senhor João. E lá estava ele. Um carro preto, vidros escuros, motor ligado. A porta traseira se abriu, e Rafael Mendes estava lá dentro, aqueles olhos negros encontrando os dela através da escuridão. Mariana não hesitou. Entrou no carro. A porta se fechou. O motorista arrancou imediatamente, e São Paulo começou a passar pela janela, uma sequência de luzes e sombras que aos poucos deixava sua antiga vida para trás. Você está machucada. Não era uma pergunta. Rafael acendeu a luz interna do carro, e sua mandíbula se apertou ao ver o rosto de Mariana sob a claridade. O nariz ainda sangrando, o lábio partido, novos hematomas sobre os antigos. Não é nada, murmurou ela. Não é nada. Ele repetiu, a voz perigosamente baixa. Então se virou para o motorista. Rodrigo, leva ela primeiro na doutora Ramanda, depois para a Casa Segura da Zona Sul. Casa Segura? Mariana perguntou. Rafael a encarou. Um lugar onde você vai ficar até eu resolver algumas coisas. Você vai ter comida, roupas limpas, um quarto seu, e ninguém, absolutamente ninguém, vai encostar em você. Por que você está fazendo isso? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Você nem me conhece. Por um longo momento, Rafael não respondeu. Apenas a observou. Aqueles olhos negros parecendo atravessar todas as suas defesas. Porque eu sei o que é crescer em um inferno, ele disse finalmente. E porque quando eu te vi naquela rua, machucada, mas ainda de pé, ainda respirando, eu vi coragem, determinação. Ele pausou. Você merece mais que isso, Mariana Santos. E eu vou garantir que você tenha. As lágrimas vieram então, imparáveis. Anos de dor, de humilhação, de medo, tudo saindo em soluços silenciosos enquanto o carro atravessava a cidade. E pela primeira vez na vida, Mariana não chorava sozinha. Rafael não a tocou, não ofereceu palavras vazias de conforto. Apenas ficou ali, uma presença sólida e segura, enquanto ela desmoronava e se reconstruía no banco de couro daquele carro. Quando finalmente pararam em frente a uma clínica particular, Mariana limpou as lágrimas e olhou para ele. Obrigada, sussurrou. Não me agradeça ainda, respondeu Rafael, um meio sorriso triste no rosto. Você entrou no meu mundo agora, Mariana, e meu mundo tem regras diferentes, tem perigos diferentes. Seus olhos encontraram os dela. Mas eu prometo que vou te proteger, custe o que custar. E naquele momento, sob as luzes frias da madrugada paulistana, Mariana Santos deixou de ser apenas uma sobrevivente. Ela se tornou algo mais. Ela se tornou a única fraqueza de Rafael Mendes. Ela se tornou o que ele nunca pensou que teria. Uma razão para acreditar que ainda existia bondade em um mundo corrompido. E para um homem como Rafael, isso era mais perigoso que qualquer inimigo. Essa história está te emocionando? Deixe seu like e se inscreva no canal. Nos comentários me conte. Você acha que Mariana fez a escolha certa? O que vai acontecer quando a família dela descobrir que ela fugiu? Continue comigo no próximo capítulo para descobrir.
Mariana acordou em um quarto que parecia saído de uma revista. Lençóis macios, cheiro de lavanda, luz suave, entrando pelas cortinas brancas. Por um momento ela pensou estar sonhando. Então, a dor nas costelas a lembrou que tudo era real. Tudo tinha acontecido. Ela se levantou devagar, observando o ambiente. O quarto era simples, mas confortável. Uma cama de casal, um guarda-roupa de madeira clara, uma cadeira perto da janela. Através do vidro, via um jardim interno com uma pequena piscina. A casa segura de Rafael ficava em um condomínio fechado na zona sul, descobriu ela, longe de tudo que conhecia. Bateram na porta. "Pode entrar", disse Mariana. A voz ainda rouca. Uma mulher entrou, por volta dos 40 anos, cabelos negros presos em um coque, roupas caras, mas discretas. Havia uma autoridade natural nela, mas também uma gentileza nos olhos castanhos. "Bom dia, Mariana. Sou Amanda, a médica que cuidou de você ontem. Você se lembra de mim?" Mariana lembrava vagamente. Depois da clínica, tudo ficara nebuloso. O remédio para a dor, o curativo, o cansaço absoluto. "Sim, doutora. Obrigada. Chame-me apenas de Amanda." Ela se sentou na cadeira, mantendo uma distância respeitosa. "Como está se sentindo?" "Melhor." Era verdade. Pela primeira vez em anos, Mariana tinha dormido sem medo de acordar com um grito ou um tapa. Suas costelas estão machucadas, mas não quebradas. O nariz também está bem. Os hematomas vão desaparecer em algumas semanas. Amanda pausou. "Mariana, preciso te dizer algo importante. Rafael me pediu para vir aqui hoje não apenas para checar seus ferimentos, mas para conversar com você sobre o que acontece agora." O estômago de Mariana se apertou. "Ele mudou de ideia? Quer me mandar embora?" "Não, nada disso." Amanda sorriu. "Muito pelo contrário. Rafael raramente se envolve pessoalmente com alguém. Mas você despertou algo nele. Algo que muitos de nós achávamos que ele tinha perdido há muito tempo." "Eu não entendo." Amanda suspirou. "Rafael Mendes não é apenas um chefe do crime, Mariana. Ele é um império. Controla metade do tráfico da Zona Sul, tem políticos e empresários no bolso, comanda centenas de homens. Mas você sabe o que ele nunca teve? Alguém para proteger, alguém para cuidar, alguém que o fizesse lembrar que ainda existe humanidade nele. E ele acha que eu sou essa pessoa?" "Ele não acha, ele sabe." Amanda se levantou. "Mas isso traz perigos, Mariana. Os inimigos de Rafael vão querer te usar contra ele. A família dele, especialmente o irmão dele, Diego, pode não gostar da sua presença. Você entrou em um jogo onde as regras são escritas com sangue." Mariana engoliu seco. "Então, o que eu faço?" "Você aprende a sobreviver nesse mundo, aprende a se defender e, se for esperta, aprende a se tornar indispensável." Amanda caminhou até a porta. "Rafael virá te ver mais tarde. Enquanto isso, há roupas novas no guarda-roupa e comida na cozinha. A casa tem seguranças, mas eles não vão te incomodar. Você está segura aqui." Quando Amanda saiu, Mariana ficou sozinha com seus pensamentos. Abriu o guarda-roupa e encontrou roupas simples, mas de qualidade. Jeans, camisetas, vestidos casuais, tudo no seu tamanho. Rafael tinha planejado isso cuidadosamente. Ela tomou banho pela primeira vez em um chuveiro com água quente consistente. Comeu um café da manhã de verdade, pão francês, queijo, frutas. Cada coisa simples parecia um luxo impossível. Estava sentada no jardim interno quando Rafael chegou. Eram 3 da tarde. Ele usava uma camisa preta de botões e calça jeans escura, a aparência casual, mas ainda intimidante. 2 seguranças o acompanhavam, mas ficaram na porta. "Mariana." Ele se sentou na cadeira ao lado dela, aqueles olhos negros estudando seu rosto. "Como está?" "Viva", ela respondeu honestamente. "Graças a você." "Não me agradeça ainda. Ainda temos muito a resolver." Rafael se inclinou para a frente.
Sua família está procurando por você. Seu pai foi à polícia, disse que você fugiu, mas eu tenho contatos lá, nada vai acontecer. Ele disse por que eu fugi. Não, disse que você era uma adolescente rebelde. O desprezo na voz de Rafael era palpável. Mas eu sei a verdade, e em breve ele vai saber que mexeu com a pessoa errada. Mariana segurou o pulso dele, o gesto surpreendendo ambos. Não faça nada. Por favor, ele é terrível, mas ainda é meu pai e minha mãe. Ela só é fraca. E tem meu irmão. Rafael olhou para a mão dela no pulso dele. Pequena, delicada, cheia de cicatrizes. Algo se moveu em seu peito, algo perigoso. Você é boa demais, Mariana. Esse mundo vai tentar tirar isso de você. Então me ajude a mantê-lo, ela disse, os olhos encontrando os dele. Me ajude a ser forte sem perder quem eu sou. Por um longo momento, Rafael não respondeu. Então, lentamente, virou a mão e entrelaçou os dedos nos dela. Eu vou te ensinar a sobreviver. Vou te dar uma vida, mas preciso que você entenda uma coisa. Sua voz ficou mais grave. Quando as pessoas descobrirem o que você significa para mim, você vai se tornar um alvo. Eu vou proteger você com tudo que tenho, mas você precisa ser esperta. Precisa aprender as regras do meu mundo. Então me ensine. E assim começou uma rotina estranha e inesperada. Durante o dia, Mariana estudava. Rafael contratou professores particulares para ela terminar o ensino médio, algo que ela abandonara há 2 anos. À tarde, treinava defesa pessoal com Carlos, um ex-lutador que trabalhava para Rafael. À noite, Rafael vinha visitá-la e eles conversavam por horas. Ele contou sua história, como crescera em um orfanato brutal em São Paulo, como aprendera a lutar para sobreviver, como construíra seu império com sangue e inteligência. Mariana contou a dela. Os anos de abuso, os sonhos perdidos, o medo constante. E aos poucos, algo cresceu entre eles. Não era apenas gratidão da parte dela, ou piedade da parte dele. Era algo mais profundo, uma compreensão mútua, um reconhecimento de almas que sobreviveram ao inferno. 2 semanas depois de sua fuga, Mariana estava treinando no jardim quando ouviu vozes alteradas vindas da casa. Ela correu para dentro e viu Rafael discutindo com um homem que se parecia muito com ele, mais jovem, mais elegante, mas com os mesmos olhos escuros. Você está louco, Rafael! Gritava o homem. Uma menina aleatória da periferia. Você vai colocar todo o nosso negócio em risco por causa de uma... Termine essa frase, Diego, e eu te mato aqui mesmo, disse Rafael, a voz perigosamente calma. Diego, o irmão de Rafael, percebeu Mariana. Riu sem humor. Ela já te dominou completamente. Os outros chefes estão rindo de você. Dizem que Rafael Mendes ficou fraco, que se apaixonou como um adolescente idiota. A que eles digam o que quiserem. E quando os Bratva decidirem testar sua nova fraqueza, quando os russos descobrirem que existe uma menina que você protege mais que seu próprio território, Diego se aproximou. Ela vai te destruir, mano, e vai destruir tudo que a gente construiu. Foi quando Mariana entrou na sala. Os 2 homens se viraram para ela. Diego a estudou com desdém mal disfarçado. Rafael ficou tenso. Mariana, volte para o jardim, disse Rafael. Não. Ela caminhou até ficar ao lado dele, os olhos fixos em Diego. Se eu sou o problema, então deixe que eu seja também a solução. Me ensine, me treine. Não me deixe ser apenas alguém que você protege. Me deixe ser alguém que pode ficar ao seu lado. Diego riu. Você ouviu isso, Rafael? Ela acha que pode... Ela pode. Interrompeu Rafael, os olhos ainda em Mariana. E ela vai. Ele se virou para o irmão. Diego, você vai treinar ela. Ensinar tudo o que você sabe sobre nosso negócio, sobre política, sobre como sobreviver nesse mundo. E se você reclamar, pode procurar outro território para controlar. Diego olhou entre os 2, incrédulo. Então riu, mas sem alegria.
Você realmente ficou louco, mas havia respeito relutante em sua voz. Tudo bem, eu vou treinar ela, mas quando ela falhar, e ela vai falhar, quero sua promessa de que você vai reconhecer que eu estava certo. Ela não vai falhar, disse Rafael com absoluta certeza. E Mariana, de pé naquela sala luxuosa, cercada por homens perigosos que controlavam um império criminoso, fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela não apenas sobreviveria naquele mundo, ela prosperaria. E provaria que era mais forte do que qualquer um imaginava, inclusive ela mesma. 6 meses depois, Mariana Santos não existia mais. Em seu lugar estava Mariana Mendes, não oficialmente casada, mas todos no submundo de São Paulo sabiam o que aquele sobrenome significava. Ela era intocável, ela era poderosa, ela era a mulher de Rafael Mendes, e ela tinha se tornado muito mais do que isso. Diego cumprira sua palavra, embora relutantemente. Ensinou Mariana sobre as operações do império de Rafael, as rotas de tráfico, os acordos com políticos, a lavagem de dinheiro através de empresas legítimas. Ensinou-a a ler pessoas, a identificar mentiras, a negociar com dureza, mas inteligência. E, para sua surpresa, ela aprendera rápido, rápido demais. Ela tem um talento natural, Diego admitiu para Rafael um dia. Para os negócios, quero dizer. Fechou aquele acordo com os colombianos melhor do que eu teria fechado, e a forma como ela reorganizou nosso sistema de distribuição na Zona Leste. Economizamos R$300 mil por mês. Rafael sorriu, orgulhoso. Mariana não era apenas inteligente. Ela era estrategista. Anos sobrevivendo a uma família abusiva a tinham ensinado a ler situações, a antecipar perigos, a se adaptar rapidamente. Habilidades que se traduziam perfeitamente para o mundo do crime organizado. Mas nem tudo eram negócios. A relação entre Rafael e Mariana tinha evoluído lentamente, respeitosamente. Ele nunca a pressionou, nunca exigiu nada, apenas esteve presente. Uma constante sólida em um mundo caótico. E Mariana, pela primeira vez na vida, entendeu o que era ser cortejada. Ser desejada não por necessidade ou obrigação, mas por escolha. As flores que apareciam no quarto dela toda semana. Os livros que ele comprava porque ela mencionara gostar de ler. As noites em que simplesmente sentavam juntos, assistindo a cidade de São Paulo brilhar através das janelas do apartamento dele, sem precisar de palavras. Foi em uma dessas noites que Mariana finalmente se aproximou dele. 6 meses de tensão construída. 6 meses de olhares que duravam tempo demais. 6 meses de mãos que se tocavam, mas nunca seguravam. Rafael, ela disse, sua voz suave na escuridão do apartamento. Por que você nunca me beijou? Ele estava de pé perto da janela, a silhueta recortada contra as luzes da cidade. Virou-se lentamente para encará-la. Porque você já teve homens te machucando a vida inteira, respondeu, a voz grave e honesta. Eu não queria ser mais um que tomava algo de você sem permissão. Mariana se levantou do sofá e caminhou até ele. Seu coração batia rápido, mas não era medo. Era algo completamente diferente. Expectativa, desejo, escolha. E se eu te der permissão? Sussurrou ela, parando tão perto que podia sentir o calor do corpo dele. Os olhos de Rafael escureceram. Ele ergueu a mão lentamente, dando-lhe tempo de recuar se quisesse. Tocou o rosto dela com uma gentileza que contrastava absurdamente com sua reputação de brutalidade. Mariana, ele murmurou, o polegar acariciando a linha do maxilar dela. Se eu te beijar agora, não vai haver volta. Você vai ser minha, completamente minha, e eu vou ser seu. E nesse mundo onde vivemos, isso significa que eu vou matar qualquer pessoa que tente te tirar de mim. Eu sei, ela respondeu colocando a mão sobre a dele, e eu não quero volta. Quero avançar. Com você. O beijo foi inevitável.
Começou suave, quase reverente, Rafael ainda com medo de assustá-la. Mas Mariana se pressionou contra ele, os dedos entrelaçando nos cabelos dele, e o beijo se aprofundou. 6 meses de contenção explodiram em fome mútua, em necessidade, em uma conexão que ia muito além do físico. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam pesado. Eu te amo, Rafael disse, as palavras saindo antes que ele pudesse detê-las. Eu sei que é cedo, eu sei que não faz sentido, mas eu te amo desde aquela noite na rua, desde que vi você machucada, mas ainda lutando. Lágrimas brilharam nos olhos de Mariana. Eu também te amo. Você me salvou, Rafael, não apenas daquela casa, você me salvou de mim mesma, me mostrou que eu podia ser mais. Naquela noite, Mariana se tornou de Rafael de todas as formas possíveis, e ele dela. E pela primeira vez em suas vidas marcadas por violência e solidão, ambos entenderam o que significava não estar sozinho. Mas o paraíso nunca dura para sempre. 2 semanas depois, o passado veio cobrar sua dívida. Mariana estava voltando de uma reunião com fornecedores quando a ligação chegou. Era um número desconhecido, mas algo a fez atender. Mariana, a voz era trêmula, jovem, familiar. Lucas, seu coração disparou. O irmão. Ela não falava com ele desde que fugira. Cis, eu preciso de ajuda, por favor, o pai. Ele ficou pior. Começou a me bater também. E a mãe? Ela não faz nada. Eu não aguento mais. Todas as emoções que Mariana tinha enterrado voltaram à superfície. Culpa, raiva, medo. Lucas, onde você está? Escondido no banheiro da escola, mas eu preciso voltar para casa hoje à noite. Cis, por favor, me tire daqui. Você conseguiu sair? Me ajuda a sair também. Mariana fechou os olhos. Sabia que Rafael diria que era uma armadilha. Sabia que Diego argumentaria que não podiam confiar na família dela. Mas era seu irmão pequeno, que ela prometera salvar. Eu vou buscar você. Hoje à noite, te mando o endereço de um lugar seguro. Vai para lá e me espera. Quando contou para Rafael, a reação foi exatamente o que ela esperava. É uma armadilha, Mariana. Tem que ser. Ele é meu irmão. E seu pai é um homem desesperado que deve milhares de reais para gente perigosa. Rafael segurou os ombros dela. Pensa bem, ele sabe que você está comigo agora. Sabe que você tem acesso a dinheiro. Que melhor forma de te atrair de volta do que usando seu irmão? E se for real? E se Lucas realmente precisar de ajuda e eu ignorar? Mariana encontrou os olhos dele. Eu não posso fazer isso, Rafael. Não posso me tornar o tipo de pessoa que abandona a família na hora do desespero, porque se eu fizer isso, me torno tão ruim quanto eles. Rafael pausou, conflito evidente no rosto. Finalmente suspirou. Então vamos fazer do meu jeito. Você vai buscar seu irmão, mas eu vou com você. Com uma equipe completa, armada. Se for uma armadilha, a gente está preparado. Se for real, salvamos o menino. De qualquer forma, você fica segura. À meia-noite, 2 carros pararam em frente à escola onde Lucas tinha dito que estaria esperando. Mariana desceu do primeiro carro, Rafael e 4 seguranças armados ao redor dela. Diego estava no segundo carro, coordenando. Lucas estava lá, sozinho, visivelmente machucado. Quando viu Mariana, correu até ela. Cis! Ele a abraçou, chorando. Você veio. Eu achei que não viria. Mariana o segurou apertado, verificando os hematomas no rosto dele. Eram reais, recentes. Está tudo bem agora. Você vai ficar comigo. Foi quando as luzes se acenderam. Carros surgiram de todos os lados. Não eram policiais, eram piores. Homens armados, usando as cores da facção rival. Os Bratva, a máfia russa que controlava a Zona Norte. E no meio deles estava Gilberto Santos, o pai de Mariana. Mas ele não estava no controle. Estava algemado, sangrando, sendo usado como isca. Rafael Mendes, gritou um homem alto com sotaque russo. Alexander Volkov, o chefe dos Bratva. Você roubou algo que nos pertencia.
Eu não roubei nada de vocês, respondeu Rafael, a voz calma, mas a mão já na arma. Este homem, Alexander empurrou Gilberto para a frente, devia dinheiro para nós, muito dinheiro, e ele ofereceu a filha como pagamento. Mas você a tomou antes que pudéssemos coletar nossa dívida. Então agora você nos deve. O mundo de Mariana girou. Então era verdade. Seu pai realmente ia vendê-la. E não para qualquer um, para a máfia russa. A dívida era dele, não minha, disse Rafael. Mas a garota é sua, e nós queremos compensação. Alexander sorriu friamente. R$1 milhão, ou a garota. Você escolhe. O silêncio foi absoluto. Mariana sentiu Lucas se encolher atrás dela. Viu a mandíbula de Rafael se apertar. Vocês não vão ter nem o dinheiro, nem a garota, disse Rafael, a voz perigosamente baixa. Então teremos guerra. Alexander fez um sinal, e seus homens ergueram as armas. Foi Mariana quem se adiantou. Espere. Ela caminhou até ficar entre os dois grupos, o coração martelando, mas a voz firme. Senhor Volkov, o senhor é um homem de negócios, certo? Alexander a estudou, intrigado. Continua. A dívida do meu pai é quanto? 300 mil? 400 mil com juros. E o senhor está disposto a começar uma guerra que vai custar milhões, que vai atrair a atenção da polícia, que vai prejudicar os negócios de todos, por causa de 400 mil reais? Mariana cruzou os braços. Isso não é lógica, é orgulho. Cuidado, menina, eu vou lhe fazer uma proposta melhor. Mariana respirou fundo. A dívida do meu pai é perdoada. Em troca, eu arranjo um acordo entre você e Rafael. Vocês dividem o território da Zona Central, 50-50, sem guerra, sem mortes, só negócios. Mariana, o que você está fazendo? Sussurrou Rafael atrás dela. Ela o ignorou, os olhos fixos em Alexander. A Zona Central vale 15 milhões por ano. 50% disso são 7 milhões e meio, muito mais que 400 mil. E você consegue isso sem disparar um único tiro. Alexander riu, mas havia respeito na risada. Sua mulher tem coragem, Mendes, e cérebro, ele considerou. E o que você ganha com isso? Meu pai nunca mais se aproxima de mim ou do meu irmão. Vocês deixam isso no acordo, ele desaparece, vive sua vida miserável longe da nossa, e todos saem ganhando. Por um longo momento ninguém se moveu. Então Alexander acenou com a cabeça lentamente. Eu aceito, mas o acordo deve ser assinado em 3 dias. E se houver traição de qualquer parte, retomamos de onde paramos. Aceitável, disse Mariana antes que Rafael pudesse responder. Os carros dos russos começaram a se afastar. Gilberto ficou ali, confuso, olhando para a filha que ele tentara vender. Mariana, ele começou, a voz trêmula. Você não pode fazer isso comigo. Sou seu pai. Você não é nada para mim, disse Mariana, a voz gelada. Você vai pegar dinheiro que Rafael vai te dar. O suficiente para começar de novo em outra cidade, longe daqui. E você nunca mais vai falar comigo, com Lucas, ou com qualquer pessoa que eu ame. Porque se você tentar, eu juro pela minha vida que vou garantir que você desapareça de verdade. Não havia hesitação em sua voz. Não havia dúvida. E Gilberto, vendo a mulher que sua filha se tornara, apenas acenou e se afastou, derrotado. No caminho de volta, Rafael não falou. Apenas olhou para Mariana com uma mistura de admiração e algo que poderia ser medo. Você acabou de negociar com a máfia russa, ele disse finalmente. Sozinha. E ganhou. Eu aprendi com os melhores, respondeu ela, pegando a mão dele. E eu protejo o que é meu, assim como você protege o que é seu. Naquela noite de volta ao apartamento, com Lucas dormindo em um quarto de hóspedes e Diego organizando os papéis do acordo com os Bratva, Rafael puxou Mariana para os braços. Você me assusta, ele sussurrou contra os cabelos dela, do jeito mais incrível possível. Bom, ela respondeu sorrindo, significa que nunca vai se cansar de mim.
Impossível. Ele a beijou, suave e profundamente. Você é a coisa mais preciosa que eu tenho e a mais perigosa. Somos iguais, então. E eram dois sobreviventes, duas almas marcadas pela violência, mas recusando-se a serem definidas por ela. Duas pessoas que encontraram amor no lugar mais improvável, no coração de um império construído com sangue. 3 meses depois, Mariana Santos, agora oficialmente Mariana Mendes, depois de um casamento discreto, mas emocionante, estava de pé no terraço do apartamento, olhando São Paulo se estender abaixo dela. Lucas estava seguro, estudando, longe da violência. Diego tinha se tornado um aliado improvável, respeitando Mariana genuinamente. O acordo com os Bratva estava prosperando. E Rafael? Ela sentiu os braços dele a envolverem por trás, o queixo dele descansando no topo da cabeça dela. No que está pensando? Perguntou ele. Em como minha vida mudou. Respondeu Mariana honestamente. 6 meses atrás, eu era uma menina espancada pela própria família. Hoje, eu ajudo a comandar um império. Tenho um marido que me ama. Salvei meu irmão. Encontrei propósito. E você tem arrependimentos? Mariana se virou nos braços dele, os olhos encontrando aqueles olhos negros que tinham sido a primeira coisa que viu quando sua vida mudou. Nenhum. Nenhum único. Ela tocou o rosto dele. Você me salvou, Rafael. Mas mais importante, você me deixou salvar a mim mesma. Me deu ferramentas, me deu poder, me deu escolha. Você sempre teve isso dentro de você, ele disse suavemente. Eu só removi os obstáculos. Então, removemos os obstáculos um do outro. Mariana sorriu. E construímos algo incrível juntos. E enquanto São Paulo brilhava abaixo deles, 2 sobreviventes se tornaram governantes. 2 corações quebrados se tornaram um só. E uma menina que uma vez não tinha nada se tornou uma rainha. Não do tipo que usa coroas, do tipo que forja seu próprio destino, do tipo que transforma dor em poder, do tipo que nunca, nunca mais seria vítima. E essa era uma história com final feliz. Do tipo que só acontece quando você se recusa a desistir. Do tipo que só acontece quando você encontra alguém que acredita em você tanto quanto você aprende a acreditar em si mesmo. Do tipo que só acontece quando 2 almas feridas decidem curar juntas. E Mariana e Rafael, contra todas as probabilidades, contra todas as expectativas, viveram exatamente esse tipo de história. Para sempre. Essa história te emocionou? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Qual foi a parte que mais tocou seu coração? Mariana merecia esse final feliz. E o que você acha? Rafael e Mariana vão enfrentar novos desafios? Me conte suas opiniões. Ative o sininho para não perder nenhuma história nova. Até a próxima!